É importante nós, como brasileiros, ter atenção e discernimento de que esse fenômeno que vocês estão observando aqui no fundo, ele pode acontecer em nosso país, em nosso litoral, devido às mudanças climáticas. Então, diariamente eu venho falando sobre o clima, a geologia, informando a vocês sobre os conflitos. Realmente está muito complicado, muito tenso, os conflitos que estão acontecendo, porém, esse é um outro fenômeno que não podemos ignorar. Observem o aspecto desse fenômeno, desse sistema de baixa pressão. Esse é um ciclone tropical ou furacão. É um tipo de fenômeno que não acontece aqui na América do Sul, no Chile, na costa, por exemplo, no Pacífico, entre o Peru, o Chile, entre, por exemplo, o Mar da Argentina, no Uruguai, Brasil. Não, mas acontece, são ciclones extratropicais e subtropicais. Os ciclones tropicais são considerados furacões. E a diferença é esse olho bem aqui no centro. Isso já aconteceu uma vez em Santa Catarina em 2004. Porém, de acordo com a própria IA, há chance, probabilidade desse fenômeno acontecer no Brasil de uma forma mais constante. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso, tá? É importante o seu compartilhamento, o seu joinha, por isso eu criei esse canal Olhos no Céu, que é para passar esse tipo de informação que não é falado de uma forma tão aberta. Meus amigos, um dos motivos desse fenômeno não acontecer aqui no nosso país são dois. O primeiro é a temperatura do mar, que é inferior a 20, por enquanto, 26, 27 graus Celsius. E o outro fator é o cisalhamento dos ventos. Aqui no Brasil, né, os ventos eles são contínuos. Eles não mudam de direção, alteram de velocidade. Então, locais onde o oceano é muito mais quente, ou seja, supera, né, a temperatura de 27 graus, ainda possui essa situação dos ventos alternarem, é propício para esse tipo de fenômeno. Porém, a nossa atmosfera, a atmosfera da Terra, ela está mudando. Isso é um grande alerta. Observem o que está acontecendo pelo mundo, senhores. Vejam isso aqui. Jalisco, México. Observem essas imagens. São imagens que impressionam. Observem. Muito complicado ali as pessoas. Agora, Filipinas. Também nas Filipinas. Estados Unidos. Impressiona também no tamanho desse tornado. E já vou falar mais a respeito dessa situação dos furacões aqui na costa do Brasil. E outra coisa, eu venho falando disso desde 2019, né? Alertando também para essa possibilidade, porque México
porque é um fenômeno completamente diferente de um ciclone, né? Porque os ciclones tropicais e subtropicais, que os furacões também são ciclones, tá? São sistemas de baixa pressão. Anticiclone é um sistema de alta pressão atmosférica. E o que diferencia, né, do ciclone tropical, extratropical, vamos dizer, é que, vamos dizer, são fenômenos mais brandos, né? O furacão ele é muito mais poderoso, são raios de vento praticamente contínuas, né? São ventos contínuos, com mais de 119 km por hora. É algo muito, muito impressionante. Aconteceu apenas uma vez aqui no Brasil, praticamente ele ficou de frente ali com Santa Catarina. Então, algumas imagens aí que vocês estão vendo, que a TV não mostra para vocês. Observe também, né, atividade geofísica no vulcão Kilauea. Também o gelo na Argentina também impressiona, né? E isso vai dar problemas, tá? Com o aumento do nível do mar, inclusive já está provocando, já está dando problemas. Então, o nosso mundo em constante transformação. Espanha, é impressionante o tamanho é surreal o tamanho do granizo. Mudanças que poucas pessoas estão vendo, né, estão observando. Veja isso. Um verdadeiro descontrole. Um verdadeiro descontrole. Então, anomalias acontecendo em diversos países. Pode ter furacões no Brasil? O que a IA do Google respondeu? Gemini? Sim, é possível. Sim, é possível. Embora muito raro, um furacão atingiu o Brasil. O furacão Catarina, em 2004, foi um exemplo de um fenômeno desse tipo que atingiu o sul do Brasil. A formação de furacões no Brasil é dificultada pelas condições oceânicas e também atmosféricas, como a temperatura da água no mar, que geralmente não atinge os níveis necessários para a formação de um furacão. O que são furacões e como se formam? São sistemas de baixa pressão que se formam sob as águas muito quentes do oceano e são caracterizados por ventos fortes e chuvas intensas. Para que um furacão se forme, a água do mar precisa estar acima de 26 graus Celsius, o que fornece energia para alimentar o sistema. Além disso, é necessário um fenômeno chamado cisalhamento do vento, que são mudanças de velocidade ou direção dos ventos em diferentes altitudes. Abaixo. Por que os furacões são raros aqui no Brasil? Acho que vocês sempre se fizeram, né? Sempre se perguntaram, sempre fizeram essa pergunta. Por que não tem furacões aqui? O Brasil não costuma apresentar essas condições ideais para a formação de furacões por algumas razões. Temperatura da água, as águas superficiais do Atlântico, perto do Brasil, especialmente na região Nordeste, raramente atingem a temperatura necessária de 26 graus Celsius ou mais, que é um fator crucial para a formação de um furacão. Cisalhamento do vento. O cisalhamento do vento, que é a mudança na direção e velocidade do vento em diferentes altitudes, é geralmente mais forte no Brasil, o que impede a formação ou intensificação de furacões. Localização geográfica. O Brasil está perto da linha do Equador, onde o cisalhamento do vento é um fenômeno comum, o que dificulta a formação de furacões. Então, ou seja, o Brasil ele se encontra ali bem próximo da linha do Equador. E observe que geralmente eles se formam bem abaixo da linha do Equador, mais acima. Ali na América Central, no Caribe. Né? E também na linha do Equador, né,
tem essa questão do cisalhamento. Agora essa conclusão aqui é interessante. Embora furacões sejam raros no Brasil, as mudanças climáticas podem influenciar a frequência e a intensidade de eventos climáticos severos em todo o planeta, incluindo o Brasil. O aquecimento global pode levar ao aumento da temperatura da água do mar, o que poderia, em teoria, favorecer a formação de furacões em áreas que antes não eram propensas a eles. Mas ainda há muitas incertezas sobre o impacto das mudanças climáticas na formação de furacões no Brasil. Então é uma incógnita, né? Então, pelo menos há chance disso acontecer. E a finalidade desse vídeo também é passar uma conscientização de que as autoridades também têm ciência disso. Porque ano após ano o planeta aquece mais e mais, não estamos vendo previsão de melhora. Uma curva muito grande no aquecimento, resultando no aumento exponencial dos eventos naturais, dos eventos climáticos. Tá? Então se deve cada vez mais falar sobre esse tipo de coisa. O planeta é constante, uma transformação em constante movimento. Eu agradeço a todos vocês pelo apoio, pela presença, pelo joinha, ok? Pelos likes, compartilhamentos. E até os próximos vídeos e até as próximas lives.